Querido povo que nos acompanha ao vivo neste momento em que iniciamos a terceira edição da live Bate-Papo com o Psicólogo. Saudamos todos aqueles que fazem parte de nossa paróquia, nossos amigos, a população marinquense, saudamos os pacientes do psicólogo Rafael que está aqui conosco, saudamos os nossos amigos e aqueles que querem, por curiosidade ou por necessidade, aprofundar um pouco mais no tema que nós trataremos nesta noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, padre. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí, a gente, né? É um prazer de novo estar aqui com vocês aqui na paróquia, né? Sempre fazendo esse bate-papo a respeito de saúde mental, da saúde mental aqui no município como um todo, né? Estávamos conversando aqui para vermos a necessidade da terceira edição do Bate-Papo com o Psicólogo. Já fizemos a primeira e a segunda, que foi no contexto do Setembro Amarelo, há uns 4 meses atrás, mas identificamos, juntamente com o Rafael, algumas situações para que a gente possa tratar também. Principalmente, hoje, a questão da depressão infantil, a questão do luto infantil, como abordar isto com as crianças, como que podemos receber orientações e refletir sobre este assunto. No contexto de Covid, está acontecendo essa situação em que as pessoas, por vezes os adultos, eles são atingidos pela questão da pandemia, ou outros fatores também que causam mortandade, e é importante sabermos como conversar, como abordar, como tratar este assunto com as crianças. É interessante porque são temas tabus, a questão do nascimento, que a gente não fala direito quando as crianças começam a despertar para a curiosidade e perguntam como que surgem as crianças, como que nascem os bebês, e sabemos de todo o folclore que nós temos em nossa cultura brasileira, de falar que é a cegonha, que é do repolho, coisa parecida. E é realmente um desafio para os pais saberem tratar disso de maneira bem natural, de maneira bem tranquila, e eu sempre sugiro, oriento a procurarmos especialistas da pedagogia, da psicologia, para ter orientações e saber como tratar disso de maneira um pouco mais natural. Juntamente com o tema do nascimento, temos um outro tema tabu que fala a respeito da morte. Como abordarmos este assunto? Que é tão espinhoso para nós adultos, imagine para as crianças. Por vezes dizer que foi para uma viagem, que está com o Papai do Céu, essa coisa toda, é algo que talvez nos acalentava quando a gente era criança. Mas hoje sabemos que o mundo mudou, avançou muito, temos muitos outros canais de informação. Então estamos aqui com alguém que pode nos ajudar muito neste sentido. Rafael, como que podemos iniciar este momento em que estamos abordando o tema central de hoje, que fala sobre a depressão infantil e luto infantil? Então, vamos, né, começar por essa questão da morte que o senhor falou, né? Esses tempos atrás, isso aconteceu lá em casa. A minha filha, ela fez 5 anos agora, né, dia 23. E no finalzinho do ano passado, aconteceu uma morte na família. E aí, pela primeira vez, aos 4 anos, ela se deu conta de que ia morrer. E aí foi aquela choradeira, tudo mais, né? Ela ficou um bom tempo ali ainda mal, assim, e tal. E é necessário muito para falar a respeito de morte com criança. Por quê? Duas coisas. Dependendo da idade da criança, ela ainda é muito literal. Para algumas crianças, se você falar, tá chovendo um canivete hoje, ela vai correndo na rua para olhar para ver se realmente está chovendo um canivete. Então, assim, é preciso ter cuidado no que dizer, especialmente no que não dizer. Por exemplo, tive um caso, eu até pedi autorização da mãe, obviamente, para falar do caso, mas obviamente omitindo a identidade, né? Porque eu achei um caso bem interessante de discutir, especialmente em live, porque trata dos dois temas, o de depressão infantil e de luto. Há um tempo atrás atendi esse caso, uma menininha de uns 5, 6 anos, por aí 7, por aí. E ela estava tendo, né, esses problemas de
ficar mais amadinha no canto, reclamava muito de dores de cabeça e tal. Só que ela começou a reclamar que estava ouvindo vozes. As pessoas geralmente falam, tá ouvindo vozes, meu Deus, é algo muito comum, né? Espiritual. Ou espiritual, ou já colocam algo como esquizofrenia, ou algo assim. Mas a gente que trabalha na área da saúde mental, a gente consegue identificar quando a voz é algo relativo a uma doença com sintoma psicótico, uma esquizofrenia, né, algum surto, algo do gênero, e quando na verdade é um mecanismo de defesa. Como assim um mecanismo de defesa? Algum tipo de pensamento ou algum tipo de movimento cognitivo, ou seja, algum tipo de conclusão que a criança chega, que acaba sendo muito ruim, né? Acaba sendo muito pesada para a cabecinha dela, logo ela afasta isso dela e acaba vindo como uma voz externa, ou seja, não é ela que está pensando algo muito ruim, é uma voz que vem. E qual que era a questão desse caso em específico? Essa voz dizia para a criança fazer coisas muito ruins, né? Para xingar Deus, para xingar a mãe, para desobedecer, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí a gente foi investigando, né? Eu já tinha visto que ela estava com sintomas de depressão Infantil, quando que foi começando, etc. E aí a gente chegou a um ponto que teve umas 3 mortes seguidas na família. E, muito especificamente, eu perguntei para a mãe, como que você tratou a morte com ela? Né? E a mãe falou, eu disse que quando a gente morre, Deus vem e leva. Preste atenção como essa única frase, Deus vem e leva, criou toda essa questão na cabeça da criança. Por isso que é muito importante tomar cuidado com o que falar. A criança, muitas vezes, é literal. Deus vem e leva. Opa, então Deus está sendo perigoso, eu estou correndo perigo. Se Deus estiver por perto, vai me levar também. E aí, olha que interessante. Quem Deus leva? Quem que vai para o céu? Quem é bonzinho, quem respeita a mãe. E aí começa, xinga Deus, desobedece a mãe, faz isso, faz aquilo. Contrário, né? Por quê? Se fizer isso, Deus não vai querer me levar, eu vou estar seguro aqui. Então a gente conversou como, tratar a questão da morte com ela, né? E aí é muito importante colocar tanto a parte natural, né, biológica da coisa, quanto a parte espiritual. E aí vai da religião de cada um, né? Eu sempre deixo essa parte aberta, né? Eu falo, é importante que você coloque o que acontece com a parte natural, a gente nasce, cresce, né, fica velhinho e depois morre, né? Se a família tiver alguma crença, explique a crença, mas de uma forma mais tranquila. Não Deus vem e pega, não. Você morreu, vai até Deus, pronto, né? Você vai até Ele. Assim não coloca algo muito pesado, né, para a criança. Então, a partir do momento que a gente fez esse ajuste no atendimento, né, colocou como conversar mais a respeito da morte, tudo mais, as vozes pararam. E aí depois foi só tratar a depressão infantil. Então, assim, a questão da morte é muito importante e é muito delicada de ser tratada. Algumas coisas que se deve evitar, especialmente falar, tá dormindo. Ou a morte é como se você estivesse dormindo. Por quê? Tanto eu quanto o Renato, a gente já cansou de atender casos de criança que acaba desenvolvendo terror noturno, não consegue dormir, acorda berrando no meio da noite. Por quê? Se morrer é como está dormindo, então dormir é perigoso. Então tem algumas coisas que se deve evitar, né? Especialmente essas associações com coisas que a gente faz no dia a dia. Dormir, viajar, né? Algo vem e leva a gente, porque tudo que possa ser uma ameaça, né? O descansar, estar descansando. Também, né? Também. Descansar estaria muito associado à questão, né, do sono, de dormir e tudo mais. Então isso é algo a se evitar. O ideal, né, geralmente, acaba sendo mais fácil quando tem bichinho, né, animal de estimação, ou fazer aquela
experiência, aquela atividade do feijão. Plantar um feijão no algodão. Porque o feijão no algodão ele vai nascer, O processo, né? vai crescer e vai morrer. E daí você explica, ó, isso também acontece com a gente, né? A gente nasce, a gente cresce, depois de muito tempo, né? A gente morre. E aí insere parte da sua crença se você tiver, né? Mas é importante fazer com muito cuidado e com muita atenção para não associar a algo da vida que a gente faz cotidianamente, né? Porque a criança pode associar uma coisa a outra. Sim, certa vez acontece muito com a gente que é padre. O pai tá ali com a criança tá sendo ela, tá ali brincando alguma coisa, daí e aconteceu já várias vezes e eu sempre diverti. A gente se aproxima, daí o pai fala, ó mãe, ó o padre, fica quieto, senão o padre vai brigar. E aí a criança fica um pouco mais contida. Daí eu já falei, olha, não fala isso. Fala, claro, a gente fala assim, em tom de brincadeira, mas tentando também ensinar. Não fala isso porque senão a criança fica com trauma do padre. De qualquer padre que se aproximar, a criança vai associar também algo negativo, que eu não posso ser espontâneo, que eu não posso brincar, que eu tenho que ser sério. Então vai associar a algo assim, não tão positivo. E é interessante, Rafael, esse relato que você mostrou desse caso mesmo que aconteceu, um caso concreto, e partilhou aqui conosco que eu não tinha imaginado isto. Para mim foi uma aula aqui, foi um momento muito riquíssimo de troca, no sentido de que a criança realmente ela é literal, a criança é muito concreta, ela não consegue abstrair. Tanto até quando a gente está começando a aprender a questão da matemática, tem lá os palitinhos, os pauzinhos, tem que ser algo concreto. Então o que se fala para a criança, ela entende mesmo do ponto de vista palpável. Nossa, mas este relato, então, o fato de falar para a criança que perdeu os entes queridos, olha, Deus veio e levou. Ela associou realmente Deus como alguém que, se eu for bonzinho, ele vai me levar também. Então eu não posso ser bonzinho. Sim. Nossa, mas parece uma viagem. E está dentro dos nossos lares. Bom, então vocês já viram que o nível aqui é muito bom, é alto. Então vamos lá, nós já observamos o que evitar. A questão de não associar que Deus vem e leva, né? As pessoas foram descansar, ou estão dormindo, ou foram viajar, e nem também. Acho que também é muito falado, Deus precisava de um anjinho no céu, também é muito falado isto, né? Ou senão as pessoas boas vão com Deus, vão com o céu, então, o caso dessa jovem, né? Dessa criança, então eu não posso, entre aspas, ser uma criança boa. A questão de ser bom e tudo mais, não tanto. Né? Mas, assim, não falar de uma forma que pareça que se eu for bom, eu vou embora, né? Tem que, depois, se você for bom, depois que acontecer, depois que você morrer, aí sim você vai para o céu. Não, se você for bom, Deus precisa de um anjo e te leva. Né? Tem que ser algo mais na neutralidade, algo que a pessoa parta, não seja levada. Né? Porque daí é algo que não tem um caráter de ameaça que fica sempre suspensa ali, de não saber, querendo ou não, a morte já é uma ameaça que fica sempre suspensa ali, mas não colocar mais uma outra ameaça condicional. Mas uma carga. Né? Então tem que ser bem pensado nessa parte, né? É aquilo que eu falei, o ideal é fazer esse processo, explicar o natural, né? É algo que acontece com todo mundo, né? Normalmente acontece com quem é mais velhinho, com quem está muito doente, então você não precisa se preocupar, você ainda é novinha, você ainda é novinha, não precisa ficar pensando nisso agora, etc, etc, etc. E quando a gente morre acontece isso, isso e isso, né? Nosso corpo fica aqui, e aí sim você insere a sua crença. Aí a alma vai, depende de cada crença, o que cada um acreditar. Né? Aí é com os pais que coloquem qual é a crença que eles querem inserir e passar para os seus filhos. Nessa parte, o psicólogo não fala. Né? O que a gente fala o natural tem que ser explicado. Né? A parte biológica, o que acontece, a gente morre. O simbólico, então, fica muito particular. Sim. E deixar, e aí a gente começa também a entrar num outro ponto, né?
E deixar claro que por mais que seja ruim, a gente depois que morre não tem volta, que aquela pessoa a gente não vai ver mais, né? Para entenderem também o que é a morte. Porque aí a gente entra num outro ponto bem específico também da religião e da questão de suicídio, né? Porque algumas religiões, né, tipo, de outras matizes mais espiritualistas, por exemplo, já teve casos de criança que tentaram se suicidar para simplesmente poder estar do outro lado, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com como é passado também essa questão espiritual. Então, por isso que a questão espiritual é de extrema importância, não é interessante ser passado de maneira leviana, né? E é muito importante criar essa ideia na criança do que realmente é a morte. Depois não tem volta, né? Porque muitos casos de tentativas de suicídio foram feitos, né, nessa questão de achar que pode ir, depois volta, tudo mais. Então tem que ser bem explicada essa parte, né, para a criança estar ciente disso. Sim, iniciamos tratando então sobre a morte, como tratar da morte, do tema da morte com uma criança. O Rafael colocou a questão dos 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos. Como abordar isso, já vimos. Calma aí. Não, assim, o que a gente recomenda, não colocar uma idade, né? Eu falei 4, 5 anos, porque foi essa idade que aconteceu com a minha filha. O ideal, qual que é o ideal? É deixar que aconteça uma morte. Não preocupa a criança tanto assim com algo que uma hora ou outra vai acontecer. Nem que seja de um animalzinho. Aconteceu a morte de um animal, de um cachorro, de estimação, de um gato, explica o que é, né? E explica que isso acontece com todos, com tudo que vive, né? Tanto os animais, quanto a gente, quanto a família, etc. Não há uma idade tão correta assim. O ideal é depois dos 5, depois dessa idade, porque a criança já consegue ter uma abstração melhor. Quando a criança é muito novinha, 3 anos, ela não vai quase nem guardar o que é dito, né? 2, 3 anos, ela não vai nem guardar o que você falou. Então, o ideal é que seja mais ou menos, né, depois dos 5, que geralmente é também a idade que vai acabar ou não, alguma hora, ela tendo contato com isso, né? Então, né, mas não há uma idade assim fixa que se estabelece, a partir dessa idade já é bom falar. Não, é algo mais... Um assunto que também creio que é importante nós falarmos é a respeito do velório, do cemitério, do sepultamento. Sabemos que hoje, no contexto da pandemia, tudo isso está bem em isolamento, está muito difícil, quase não está tendo velório, mas sabemos que nos últimos anos, eu mesmo já ouvi muitas famílias que dizem que preferem não levar seus filhos para o velório porque podem ficar traumatizados. E sabemos, isso é uma das coisas que nós sabemos, que nos tempos atrás, há 2 gerações, isso tem até em livro de ensino médio. A Marilena Chauí, no livro Filosofando, trata um pouco disso no capítulo que fala sobre a morte. Que no contexto em que o Brasil era mais de roça, até talvez, não você, Rafael, mas acho que a minha infância e quem está aqui, quem é de outra geração, a pessoa adoecia em casa, então as crianças acompanhavam o envelhecimento, acompanhavam o adoecimento e, por vezes, o falecimento também, o processo de finitude. E depois, por vezes, era velado ali dentro de casa. E dali ia para o cemitério. Então, nós, crianças, acompanhávamos isso de maneira muito próxima. E no contexto moderno, o enfermo vai para o hospital e quando está quase já já findando a sua vida, quando vai a óbito, geralmente está no hospital. E de lá já vai para o necrotério, do necrotério para o velório, do velório para o cemitério, e a criança não tem mais este contato. E daí creio que fica difícil depois, dificulta para as famílias falarem deste assunto para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Isso que eu estou dizendo, é importante a gente preservar as crianças do velório, do cemitério. Como é que é isso, Rafael? Então, isso daí
Eu acho que fica mais particular de cada família, né? Porque nesse quesito não há nada falando que é bom nem que é ruim, né? Especificamente para crianças. Para adulto, qual que é a finalidade do velório, né? Do funeral, essas coisas? Existem etapas do luto, né? O luto tem 5 etapas. Então, primeira é a etapa de negação, né? A etapa em que você precisa passar por aquela aceitação de que a pessoa se foi. Logo em seguida vem, eu posso confundir uma etapa com outra, mas é uma ordem cronológica. Logo em seguida vem o estado da raiva, da fúria, né? A pessoa se revolta contra o destino, se revolta contra a vida, se revolta contra Deus, né? Etc. E aí vem depois, em seguida, a fase da barganha, né? Se eu for muito bom com as pessoas, pode acontecer um milagre e voltar. Se eu fizer isso, ele não vai ter ido embora de verdade. Alguma coisa nesse sentido, né? Após esse período, vem a fase da aceitação, da depressão, né? É aquela fase em que a pessoa vai ficar triste, mas ela já começa a entrar numa melhora, né? É uma tristeza, mas já não é aquela fúria inicial, já não é aquele movimento todo inicial. E depois, passado o período da depressão no luto, né, vem finalmente a aceitação, que é quando já está mais resolvido dentro da gente, né? Sempre, obviamente, vai dar aquela tristeza, aquela saudade, mas vai ser aquela tristeza mais saudosista, não aquela coisa doída e, né, ruim que fica nos primeiros meses por aí. A psicologia diz que o luto, assim, não tem lá um tempo muito específico, mas geralmente algo em torno de 1 ano, né, é o que é o período do luto saudável, que a gente chama, né? E após isso, né, muito tempo depois, 2, 3 anos, já entra em algo que a gente chama de luto tardio, que aí já começa a ser algo mais patológico, algo mais do campo da doença, da saúde mental mesmo, que a gente precisa tratar. Qual que é o problema atualmente com a pandemia e especificamente com a modernidade em si? O luto é um processo que precisa ser sentido, que precisa ser vivido para ser bem elaborado, para ser bem passado, digamos assim. E nós temos 2 problemas com a pandemia e com as pessoas hoje em dia. As pessoas hoje em dia estão fugindo o máximo possível de sentir algo ruim. Então, muitos passam dopados pelo luto, o que não necessariamente ajuda no processo de elaboração. E, especificamente, o funeral está sendo muito rápido, né? E qual que é o problema disso? O funeral é um rito, né? Isso a gente falando de uma maneira mais antropológica, né? De uma maneira mais cultural. Ele foi desenvolvido justamente para ajudar nessa parte da aceitação, nessa parte da negação inicial, né? Uma despedida para cair a ficha ali de que não, a pessoa realmente foi. Então, esse período inicial é muito importante, porque, né, ele ajuda a realmente passar desses estágios iniciais do luto, que é o da aceitação, né, e negação e tudo mais. Então, assim, semana passada faleceu um familiar meu, o velório foi de 2 horas. Em 2 horas você não dá para elaborar quase nada, né? Então, assim, nesse ponto, a pandemia impacta muito, especialmente quando é a pessoa que foi, né, que faleceu de Covid. Por quê? Além do velório ser extremamente curto, ainda é com o caixão lacrado. Ou seja, aquela caída de ficha que o povo fala fica mais ainda ruim e difícil de acontecer, porque a gente não está vendo a pessoa ali, né? Então, assim, nesse sentido fica bastante complicado, né? Atrapalha bastante nessa parte. Porém, das crianças, nem tanto, né? Porque com as explicações e tudo mais, elas acabam entendendo bem,
Né? A questão do funeral é algo mais para as pessoas um pouco maiores. Né? Nesse sentido, pelo menos, não impacta tanto assim na questão das crianças. Ontem eu estive um paroquiano de Alumínio, uma família, faleceu um rapaz de lá, um senhor acho que muito, muito conhecido, e pude assistir este velório, 10 minutos, né, porque parece que era de Covid mesmo, 10 minutos, teve que ser no ar livre do cemitério de Alumínio. Então realmente o nosso tempo é difícil, é um novo tempo que estamos vivendo. Mas só mais uma pergunta com relação a isto: levar criança ao cemitério. Eu lembro que minha mãe sempre me levava. Isso, o que se recomenda? Também fica neutro a cada família que avalia isso? Sim, sim. Não, a questão não é levar a criança ou não. A questão é, o que se fala a respeito disso? Qual é o peso que se dá sobre isso? Uma coisa é você levar a criança lá e falar, olha, aqui é um cemitério, serve para isso, 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 isso. Outra coisa é você levar a criança lá e ficar comentando com seu marido, com sua esposa, nossa, será que tem muito fantasma aqui em volta? Será que tem muita assombração? Nossa, que esse lugar me dá arrepio, eu não gosto de ficar aqui. É totalmente diferente. Então tudo vai depender da postura dos adultos que estão ali. Né? Por isso que fica algo neutro. Por quê? Depende, na realidade, do comportamento dos pais. Porque é o que os pais vão dizer para a criança que ela vai absorver, que ela vai abstrair. E é a partir disso que ela vai montar a conclusão dela, a visão dela a respeito daquele local. Né? Então depende muito mais dos adultos nessa parte do que da criança em si. Se você fala, aqui é um lugar onde o corpo das pessoas fica, o vovô tá ali, a vovó tá ali, o tio tal tá ali. Então a criança vai somente ver um amontoado de pedras e vai saber que ali é onde está o tio dela, o avô dela, etc. Só. Mas aí você fala, nossa, esse lugar deve ser mal assombrado. Isso daqui me dá um arrepio de entrar aqui, que meu Deus. A criança já vai criar um mundo ali que, né, e não vai ficar impressionada. Então, assim, depende muito mais nesse sentido dos pais e do que é dito. Então tudo que é interessante, a gente está falando, é claro, a questão da morte, como tratar isso com a criança. Então com a criança, pelo que parece, não é apenas a morte, mas tudo que vai dizer para a criança tem que se atentar como que ela vai entender, elaborar isso que está sendo falado para ela, né? É bom tentar, né? Mas acontece que muita coisa acaba saindo, não tem jeito. O ideal, porque, assim, se você for ficar sempre atento com o que você vai dizer, vai ser meio chato. O ideal é você ficar atento ao que a criança diz. Por quê? É igual eu faço lá em casa. Putz, às vezes eu solto alguma besteira, falo alguma besteira, né, a respeito de qualquer coisa. Aí eu vejo que a Agatha começou a pegar, a Agatha é minha filha, eu vejo que ela começou a pegar aquela ideia, eu falo, filha, vem cá, não é bem assim. É dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu falei isso, mas quando eu falo isso, na verdade a gente está querendo dizer isso. E daí eu explico para ela, entendi. Né? Então, assim, porque se você for viver esse policiano, você vai perder muito do seu tempo e vai ficar bem chato. Né? O ideal é você ficar atento ao seu filho, aos sinais que ele dá, às coisas que ele ou ela falam, né? E aí sim é ajustando as ideias que a criança tem, explicando as coisas realmente. Né? É uma pena porque às vezes os pais não têm tempo de ficar com os filhos, porque trabalham o dia inteiro, deixa na mão de outras pessoas, né? Se é alguém de confiança ou da família, melhor, mas às vezes fica na creche e não dá tempo de perceber alguma coisa quando talvez esteja saindo um pouco fora ou dos trilhos daquilo que nós consideramos que seria saudável para as crianças. Relativo, Rafael, à questão da depressão infantil, que eu estava ouvindo que até tempos atrás a depressão era algo assim que prevalecia numa certa idade e depois foi ficando cada vez mais precoce, pegando os jovens, depois os adolescentes, e agora tem-se notícia de depressão nas crianças. Como que é isto? Então, é que assim, não é que foi tendo notícia, que os estudos a respeito da depressão, né, na criança
nas crianças foram avançando. E aí a gente acaba entrando num assunto que por muitas vezes acaba sendo bem delicado. Por quê? Porque tem muita gente que já não acha que existe depressão nos adultos, quem dirá em criança, né? Já considera que é frescura, é isso ou aquilo, né? E imagina, criança, que problema que criança vai ter para ter depressão, né? Então, assim, muita gente acaba achando que não existe. E até mesmo a forma como a depressão infantil ela se apresenta, a forma como ela toma, né, a forma que ela toma, acaba sendo um pouquinho diferente da depressão nos adultos e adolescentes. Por quê? Isso eu estou falando nas crianças até uns 10 anos, por aí. 10, 11 anos. Até essa idade, digamos assim, a criança ela ainda não se expressa tão bem assim quanto um adulto se expressa, né? Não é da mesma forma. Então ela não vai poder falar que ela está sentindo um vazio. Ela não vai poder falar que ela está desanimada com a vida ou algo desse tipo. Então ela vai dar outros tipos de sinais. A depressão infantil ela acaba sendo mais física do que emocional, digamos assim, para a gente perceber. Então ela vai tendo alguns outros sintomas, né? A criança passa, por exemplo, essa que eu atendi, do caso que eu falei, ela passou a ter mais dor de cabeça, a reclamar mais de dor de estômago, dor de barriga, né? Então é normal que a criança comece a reclamar mais de dores pelo corpo, né? Pode aparecer também enurese, né, que é a incontinência urinária, a criança começa a fazer xixi na cama, fazer cocô, né? Para de ter tanta disposição para brincar, fica mais quietinha no canto, fica mais chorosa, acorda mais vezes à noite, gritando, ou chorando, ou simplesmente acordando, né? Enfim, são outros tipos de sintomas do que a gente acaba observando nos adultos. Isso por quê? Porque a criança ela acaba não conseguindo expressar 100% aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo interiormente. E isso acaba saindo de outra forma, né? Isso acaba saindo de uma forma mais somática, no corpo, né? Então acaba tendo essa outra cara, né? Essa outra manifestação. Uma coisa mais física, então, né? Sim, né? Então a gente é normal notar. E aí, mas que problema a criança vai ter que vai ficar depressiva? Separação dos pais, né? Problema com o amiguinho na escola. Mas isso é motivo de ficar na cabecinha da criança? É motivo, né? A gente julgar o que é um problema de uma criança com uma cabeça de adulto não é justo. Por quê? Porque a gente é um adulto, a gente tem um repertório de adulto, a gente tem a vivência e a experiência de um adulto. Como que eu vou julgar a vivência e a experiência de uma criança, sendo que ela não passou pelas mesmas coisas que eu, ela não tem a mesma capacidade de resolver problemas que eu tenho? Um probleminha desse tamanho acaba se transformando num obstáculo gigantesco. Por quê? Porque é uma criança, não sabe resolver, né? Então, assim, quando a gente fala, né, para os pais específico, olha, acho que está com depressão infantil, geralmente a gente acaba ouvindo essa resposta, mas meu Deus do céu, que problema que ela vai ter para ter depressão? Brinca o dia inteiro, só tem que ir para a escola e voltar, queria eu ter essa vida, né? Mas é isso que eu acabei de falar, né? A gente não pode, com uma cabeça de adulto, julgar os problemas que tem a criança. Por quê? Porque a cabeça da criança é diferente. A gente acaba esquecendo quais eram os nossos problemas lá na infância, as coisas que deixavam a gente chateado também. E quando a gente olha para trás, a gente fala, ficava chateado por besteira. Era besteira agora pra gente, porque na época deixava a gente chateado, né? O lado bom é que muitas vezes, quando acaba não sendo por morte, né, mas alguma outra questãozinha, acaba sendo um pouco mais fácil também de tratar. Então, com essa menininha, por exemplo, que eu atendi, coisa de 2 a 3 semanas ela já estava bem e teve alta, né? Então, assim, nesse sentido, a questão da depressão infantil, ela acaba sendo diferente, né? Por isso que é bom a gente ficar atento quando a gente vê esses sinais na criança, né? Começou a reclamar muito de dor, tudo, leva para o hospital. O primeiro de tudo vamos excluir a causa orgânica, a causa física,
Ah, fez exame, o médico olhou, não tem nada. Fica atento a outros sinais. Veja se está brincando como antes, veja se está comendo igual antes, se está brincando com as coisas que gostava, se está conversando direito com os amiguinhos. Na escola, por exemplo, agora com questão de pandemia, não tem muito. Mas a tendência é ficar mais amuado na escola, não querer ir, as notas começam a baixar, né? E, enfim, uma série de fatores. Mas é mais essa disposição geral da criança que fica mais apagadinha, né? Isso junto com a questão do choro, isso junto com a questão, especialmente, né, da questão de reclamar de dores, né, e alteração de fazer xixi, essas coisas. Você falou que a partir ali, a partir não, em torno dos 9, 10 anos que já você já atendeu, né? A uma situação assim, mas pode ser numa idade mais precoce ainda? Não, eu falei que até uns 10 anos por aí, os sintomas eles acabam ficando mais físicos. Por quê? Lá pelos 12, 13, quando começa a entrar na adolescência, né, a criança ela já começa a desenvolver um repertório verbal melhor. Então ela consegue se expressar melhor e daí os sintomas deixam de ser tão físicos assim. Ainda pode ocorrer um ou outro sintoma de uma depressão infantil num adolescente. Mas pode acontecer. No CAPS mesmo já atendi caso de uma criança de 5 anos que tentou se matar e estava com depressão infantil, né? E aí acaba sendo chocante você ouvir que uma criança de 5 anos tentou se matar, né? Então, assim, depressão infantil é algo que tem que ser visto, é algo que tem que ser observado, né? E especialmente o comportamento das crianças. Por quê? Não é porque é criança que os problemas que enfrenta são bobeira e não afetam elas. Afeta, né? E é bom a gente ficar atento a isso, né? Enfim, Sim, sim. Então nós podemos ver que, pelo que parece, a depressão ela pode atingir uma pessoa na mais tenra idade. Então, o relato do Rafael, um paciente no contexto dos seus 5 anos. Então, é necessário nós, como famílias, educadores, nos atentarmos a esse termo, estarmos atentos às manifestações, aos sinais, aos sintomas, descartar as causas orgânicas, as questões sim. físicas, e se não houver nenhuma explicação ali, que algum exame dê conta, associado a outros sintomas, a outras manifestações, talvez seja um sinal de depressão, mas nós já vimos aqui o Rafael, mais uma vez reforço o agradecimento. Eu queria ver aqui a nossa equipe, temos algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma questão que possamos interagir com o povo que está conosco ao vivo. Estamos aqui na Igreja Santo Expedito, Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Granada, em Mairinque. Você também tem aí, né, Rafael? Como libertar uma pessoa já idosa e ter medo de quem já morreu? Como? Como libertar uma pessoa já idosa e ter medo de quem já morreu? O termo libertar é um termo que a gente usa muito no contexto religioso, né? Mas talvez como oferecer uma terapia para uma pessoa que tem medo de quem já morreu, né? Que talvez tenha associe a questão de fantasma, aquilo que a gente falava, se eu morrer primeiro que você, vou vir puxar sua perna de noite, né? Talvez, ou sonhos, ou pesadelos, essas coisas assim. Como lidarmos com isso? Aí é uma questão ao mesmo tempo delicada e difícil de responder. Por quê? Quando a gente faz a psicoterapia e o tratamento, a gente, né, por exemplo, eu pelo menos levo umas 2 ou 3 sessões para fazer o fechamento do caso, falar, não, ó, você tá assim por causa disso. Então, assim, baseado em uma única pergunta, pode ser muitas coisas. Medo por quê? Quem é essa pessoa? Como ela era? Como que era o relacionamento dela com essa pessoa? Como que era essa pessoa em vida? O que essa pessoa em vida fez para ela? Enfim, pode ser uma série de questões envolvidas, né? E aí, para cada questão envolvida, muda como fazer esse tratamento, né?
Pode ser medo de pessoas mortas no geral, pode ser medo de simplesmente de uma pessoa específica, né? Então, no caso, eu teria que conversar melhor com a pessoa, porque cada detalhe muda a forma de tratar. Medo de pessoas mortas no geral, poderia simplesmente tratar pautado na questão, talvez pedir para se aproximar mais da questão espiritual dela, o que a questão espiritual dela diz a respeito disso, né? Entender como que funciona a visão do pós-morte para essa pessoa. Talvez tentar puxar na vida dela quantas vezes aconteceu algo estranho, o porquê ela tem medo que aconteça, e se esse medo tem fundamento, já que talvez possa não ter acontecido tantas vezes assim. Enfim, são tantas formas que tem de se trabalhar, que só mesmo tendo essa pessoa comigo e conversando, eu vou saber qual é a melhor a se abordar, né? Mas tem muitas formas de se trabalhar isso daí. Daí que nós vemos, acredito que o ideal mesmo seria procurar alguma ajuda profissional, mesmo, porque creio que um leigo seria muito denso, seria um desafio que exigiria talvez técnicas ou cuidados para abordar, para tratar realmente deste assunto. Espero nós termos em outras ocasiões mais tempo, mais momentos para isto. Você que estava comentando com a gente em outro momento a importância desse assunto e queria partilhar esse assunto, a gente esperou passar o final de ano e agora estamos retomando. Você continua atendendo também... Você continua atendendo também online nesse tempo, não só no CAPES, né? Você tem algum telefone que possa passar, alguma coisa assim, de modo que as pessoas que queiram procurar, ter mais informações, você pode passar para nós? Sim, pode. Depois, não sei se tem alguém para anotar ali, mas o telefone da minha clínica, que o pessoal, tanto que procura o senhor, quanto do particular mesmo, né? Passa 95321-9300, né? 95321-9300. Esse telefone, ele tem um WhatsApp, né? Um WhatsApp da clínica, então pode mandar mensagem no WhatsApp, pode, né, procurar lá, que daí, né, a gente responde, né? Se eu demorar para responder, provavelmente é porque eu estou em atendimento, daí espera um pouquinho que... Daí a gente responde tranquilamente. Agradeço a sua participação. Divulgue este conhecimento mais para frente. A gente vai ver depois para estar disponível também no YouTube. Se inscreva no canal da paróquia no YouTube. Temos em torno aí de 400 e poucos inscritos. Tínhamos ali a campanha de chegarmos aos 1000 inscritos, mas a gente sabe que é bem difícil. Mas vai lá. A maior parte do nosso povo tem uma certa idade, então eles não têm uma familiaridade com as ferramentas digitais. Mas mesmo assim, temos vamos dizer assim, a missão de pedir para que os mais jovens, as crianças, os adolescentes, ensinem ou ajudem os seus avós, seus bisavós a mexerem nessas ferramentas que eles gostam de ver a gente. Eles veem, aliás, até isso, Rafael, tempos atrás estava estudando a questão que eu falei para você da perspectiva intrínseca e extrínseca da religiosidade. Acho que é um psicólogo, aquele que é norte-americano, britânico, que estudou a espiritualidade, a religiosidade nesse sentido, intrínseca e extrínseca e intrínseca. Por vezes o povo assistindo uma missa lá na Rede Vida já está contente, já está satisfeito, mas eu percebi que tem pessoas que não basta ver o padre lá de Aparecida, quer ver o padre daqui, quer ver o povo daqui. E aí que está o nosso esforço em atender todas as demandas da nossa população para dizer, olha, nós estamos aqui, você não está sozinho, o mundo continua acontecendo, você está em casa, tem toda a questão de isolamento, mas estamos aqui. Então eu peço que os jovens passem esse conteúdo riquíssimo para frente. Você que é mãe, geralmente a mãe ela se sente muito mais a necessidade de formar o filho, de educar o filho. A igreja, ela é mãe educadora. Rafael, pode dar as considerações finais? Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar fazendo a live aqui. Lembrando que, né, janeiro, por mais que quase ninguém lembre, é janeiro branco, né, mês da saúde mental, né, e a gente acabou deixando esse tema passar aí. Mas também, né, no contexto da pandemia, quase
muita pouca gente, até mesmo dos meus contatos de amigos psicólogos que eu tenho no Facebook e tal, muito pouco deles fizeram alguma postagem, alguma publicação a respeito, né? O pessoal tá mais voltado para a questão da pandemia mesmo. Agradecemos a você que nos deu a sua audiência. Fique ligado em nossa programação, teremos as missas normais ao longo deste final de semana, embora tenhamos a fase amarela, a fase vermelha, a fase laranja, mas teremos as missas como de costume. Ligue na secretaria para agendar conosco, 4708 3825, e em breve teremos os agendamentos online também, com todos os cuidados e protocolos sanitários para melhor atender o nosso povo e ao mesmo tempo termos todos os cuidados necessários. Grande abraço para você, fique na paz.